depois ter outro. E o meu marido, o maior sonho dele era ter vários filhos. E ele imaginava as crianças crescendo e ajudando a plantar, colher, ele fazendo buraquinho, as crianças pondo a sementinha, vendo algo nascer. E aí a gente vai construindo a nossa vida. Apesar da dificuldade, era muita minha alegria. Mas de repente, uma alegria tão imensa que estava na minha vida, cai tudo, desmorona tudo, porque uma febre terrível veio sobre o meu esposo. E ele de repente caiu de cama e eu orei muito, eu clamei muito. Eu usei de todas as forças, eu convoquei todas as pessoas que pudessem me ajudar, trazendo medicamentos, ervas, chás, os que tratavam da saúde das pessoas, que era precária na época, mas Deus não me ouviu. Ele levou embora. Ele levou embora. E a minha alegria acabou totalmente. Fiquei muito triste, porque eu tinha um filho. Eu já tinha um filho. Só um filho que nasceu desse casamento. Nem deu tempo de ter mais. Esse filho era pequeno. E eu agora, como viúva nessa época, dependia da esmola das pessoas, porque eu não sabia o trabalho do meu marido. Como eu vou sobreviver? Como eu vou viver sem eles? Uma criança pequena. As pessoas nem valor dão para a mulher, muito menos para uma viúva. Que peso é a minha vida agora para conseguir sobreviver? E ela ficou muito triste. Eu fiquei muito triste. Nós ficamos muito tristes nessa história. E o tempo foi passando e eu não falava mais com Deus da mesma forma. O sofrimento foi tão grande porque Ele não me ouviu e eu parei de falar com Deus da mesma forma. Eu parei de querer saber das Escrituras da mesma forma. Eu parei de sentir o amor dele da mesma forma. Eu lutava muito com o meu filhinho, mas ele foi crescendo e ele foi se interessando em plantar junto comigo. E de repente eu abri os buraquinhos e ele punha sementinha, ele via crescer e ele falava: é Deus, mamãe. Igual o papai falava. Ele era pequenininho, tipo 2, 3 aninhos, quando o papaizinho dele foi embora, mas ele guardou aquilo. E chegou um tempo que a dor dela começou a melhorar. Um dia ela viu o menininho dela olhando para cima e ele enrugou a testa, ele olhava o céu para ver se ia chover e era a cara do pai. Ela estava triste, eu estou triste, você está triste nessa história, mas a tristeza está indo embora porque, afinal de contas, o meu filho está crescendo e está me dando alegria. E eu estou tendo sonho de novo. Estou começando a sonhar de novo. Porque quem não tem mais sonho, não tem mais vida. Quem não tem mais sonho, não tem mais nada para acontecer. Quem não tem motivo para viver, não tem mais nada para acontecer. E agora eu começo a ficar feliz de novo. Muito feliz. Eu vejo esse menino agora com 17 anos. Forte, encorpado. Já tenho muitas coisas que plantei com ele, já vejo tudo florescendo, a gente já está indo guardar para o momento de seca. A alegria voltou na minha vida. Agora eu entendo, na hora o Senhor recolheu meu marido, mas eu fui tão ingrata ao Senhor porque eu não percebi que a gente conseguiu se levantar, porque o Senhor nos sustentou. E nós estamos agora de novo retomando a vida. Agora sim eu estou feliz. Vocês estão felizes?
a vida dela começou a ser restaurada. A minha vida começou a ser restaurada. Mas começaram alguns assuntos a serem abordados naquela pequena cidade, naquela aldeia onde eu morava, que uma febre de origem desconhecida estava matando muitas pessoas. E eu fiquei muito nervosa, porque na frente da minha casa eu percebi que passavam muitos velórios, muitas pessoas indo para o cemitério. Eu fiquei desesperada, porque eu já tinha visto aquela cena. Eu entrei em pânico, pessoas morrendo. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com tanto medo, e o medo me pegou, porque quando eu percebi, o meu filho queimava de febre. E era uma febre tão forte, e eu peguei a bacia e coloquei toalhas úmidas, frescas, para tentar que ele ficasse fresquinho, que ele voltasse. E comecei a orar com muito clamor, muita intensidade, com muita fé. Eu tinha certeza que aquele Deus que tinha nos renovado, nos levantado, ia salvar meu filho. Mas a verdade é que quando essa febre pegou essa criança, esse filho, ele já ficou desacordado, não ouvia mais a minha voz, não falava mais. E eu comecei a sentir a dor da perda de novo. E eu disse: Deus, de novo não, não deixa, Deus, de novo não, de novo não, Deus não. E ele morreu rápido, ele morreu muito rápido, e acabou tudo para mim. Tudo para mim acabou. Acabou. Eu quero morrer. Eu quero ir embora, porque como eu vou fazer? Eu perdi o meu marido. Fiquei sozinha com ele. Mas eu perdi ele. Eu quero ir embora. Não tem razão para mim. Não tem mais porquê. E a dor foi tão forte. Foi tão forte que eu mal consegui tomar providência das coisas. E pessoas envolveram ele naquele pano fúnebre, colocaram no caixão e tiveram que sair da minha casa. E eu apertava o meu peito com tanta dor, com tanta dor, com tanta dor, indo atrás daquele esquife onde estava meu filho. Eu tinha que apertar o peito para ver se eu não sentia a dor que vinha de dentro. E o cemitério ficava fora da aldeia, então nós tivemos que andar um bom tanto. Mas de repente, eu avisto um homem vindo um pouco à frente de uma multidão muito grande. Um homem moreno. E ele olhou para mim. A minha dor era muito grande. Ele olhou. E ele disse: não chora. E eu pensei comigo: chorar? Quem é esse homem que não conhece a desgraça da minha vida? Porque essa é a pior dor. É o caso mais extremo de angústia e de tristeza que alguém pode ter e viver. Quem é esse homem que fala para mim: chore? Mas logo ela sentiu algo diferente, porque era o olhar de Jesus. Jesus olhou para ela e foi até o esquife. Ele não poderia ter tocado no esquife, porque quem tocasse no esquife era imundo, porque era alguém morto que estava lá. Mas ele tocou, porque ele faz coisas diferentes. E sabe, irmãs, ele pôs a mão na cabeça daquele menino que estava branco como uma cera e
olhou para ela e ela se alegrou. Ela sentiu um amor que transformou totalmente a vida dela e a vida de todas as pessoas que viram aquela cena. E eu quero dizer que esse é o Jesus que está aqui agora. Esse é o meu Jesus. Quando eu li essa palavra, me caí chão de alegria, eu falei assim: eu quero limpar a igreja. Eu quero comprar coisas para a igreja. Eu quero deixar muito lindo o lugar onde nós nos reunimos, porque Ele é digno. Só Ele é digno. O amor dele é muito grande. Diz a palavra do Senhor, baseado em Lucas 7, que a dor que ele sentiu quando ele olhou para ela foi uma dor que pegou o intestino, contorceu o seu intestino. Dentro dele se movimentou tudo. Porque o intestino, quando você sente dor ou angústia ou está mal emocionalmente, vai mudar a sua situação de digestão, de estômago, muda tudo. Então é isso que em grego significa que ele sentiu-se contorcer inteiro, tudo mudou dentro dele, porque ele olhou para ela e ele não disse: vai, a tua fé te salvou. Ele sentiu amor e compaixão. Ele sente compaixão, queridas. E nós não podemos permanecer duras como soldados enfaixados, pessoas amarradas, articuladas nela mesma, no seu próprio raciocínio, na sua própria maneira de viver. Nós precisamos entender que Ele é real, que o Espírito Santo é real e que Ele realiza proezas na nossa vida e que Ele permitiu, sim, Ele permitiu que aquilo acontecesse, doeu nela, arrebentou ela, mas Ele veio de Cafarnaum, Ele andou cerca de 2 dias, foram 50 quilômetros, Ele caminhou em terra, movido por um Deus que direcionou Ele até lá. Na hora que ela estava para deixar o seu filho num lugar onde nunca mais ela iria vê-lo, diz a palavra, e eu grifei, que ele se compadeceu. Primeiro que ele viu, depois que ele se compadeceu e depois que ele restituiu o filho à mãe. Em hipótese alguma você pode se sentir a pior pessoa do mundo, a mais infeliz, a que tem um problema maior do que todos, porque esse problema que foi citado nessa noite, ele foi citado como a pior das dores, o pior tipo de angústia. Você perder tudo, perder o marido é terrível, perder o único filho, ficar sozinha, ser viúva naquela cultura, não ter ninguém, e ele vem de longe para olhar para ela, e eu vou permanecer estática, dura, insensível. Irmãs, sabe qual é o espírito que mais tem agido nesses últimos dias? O espírito da frieza espiritual. Perdemos o interesse de ouvir a Bíblia. Eu já falei para a igreja. Mas quando mudamos de assunto, todo mundo quer saber. Mas quando se fala de Jesus, que saco, que hora vai acabar. Só que se você recebe esse olhar, sua vida muda. Todas as mulheres que tiveram encontro com Jesus mudaram a sua vida, mudaram a geração, a família é mudada, as coisas mudam, digam comigo, mudam, as coisas mudam, digam comigo, abre a boca, declara isso, o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, Jeová Jiré, Rafa, a nossa bandeira, a nossa justiça está aqui, as coisas mudam, as coisas mudam. A mulher saiu com o menino morto, com todos os sonhos devastados, coração rasgado, com vontade de morrer, e voltou feliz dizendo: há um Salvador, há um resgatador, Ele me ama. Você consegue entender esse olhar, o que significa na sua vida? Significa que Ele quer o que de você? Qual foi o tema desse encontro
falou o que Ele quer de mim. Porque há um particular em cada um. Essa história não foi para outra pessoa, mas foi para uma viúva que não foi citado o nome porque nem valor ela tinha. De um homem que também não foi citado o nome porque nem valor ele tinha. Que perdeu um filho que também não tinha nome porque nem valor ele tinha. Só citou o lugar, Naim. Foi para ela. É óbvio que o impacto vem para você. Porque a palavra de Deus é viva. Ele está entrando agora como espada de dois gumes na sua vida. Você sabe o que está pensando. Deus sabe o que você está pensando. Você sabe o que você mais tem medo. Deus sabe do que mais você tem medo. Deus sabe o que está acontecendo no mais profundo do seu ser e a sua maior preocupação. Você sabe, Deus sabe. Você sabe muito bem qual é o teu maior problema. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Seu coração está no esquife? Está morto? Sua vida espiritual está no esquife? Sua esperança está no esquife? Esquife é caixão, irmãos. Sua alegria está no caixão? Seu sonho está no caixão? Você se sente como uma pedra, sem sensibilidade espiritual? Você se sente no desânimo e está no caixão? Você quer ir dessa para melhor porque não tem prazer mais? Você está deprimido? Você não tem dinheiro? Você não tem paz? Existe compaixão nesse lugar. Eu sempre disse que compaixão é compaixão. Coitadinha de mim. Não é compaixão. É dor nas entranhas. É movimentação do mais interior, profundeza. Que a gente diz que é aquela dor no coração. É uma dor profunda lá dentro, porque a gente se encolhe. A mulher, ela apertou, quando eu disse, eu apertava tanto o meu peito para não sentir a dor. Jesus sentiu, mas olha, de uma intensidade indescritível. Eu preciso que você passe a sentir mais as coisas espirituais. Eu preciso que você perceba mais as coisas que acontecem ao seu redor. Porque o Senhor, a qualquer momento, chama teu nome ou a qualquer momento vai tocar a trombeta. E você precisa logo saber qual é o plano que Deus tem para você nessa terra. E você precisa logo saber o que Deus tem para você aqui. Você precisa fazer. Você precisa realizar algo. Ou você é um peso morto. Ou você vive uma obra da carne, uma obra morta. Chega já das vezes que a gente viveu com obras mortas. Demos ao Senhor o que Ele não estava interessado em receber. Fizemos coisas para Ele que Ele não estava interessado. Porque não perguntamos diretamente ao Espírito Santo, não nos consagramos para saber se era aquilo mesmo que Ele queria. Porque Deus não fala conosco na agitação. É impossível na agitação você ouvir a voz suave que sussurra no nosso ouvido espiritual. Ninguém jamais ouve a Deus no meio da barulheira. E da angústia, do estresse, da correria, que todo dia nós somos levados cada vez mais para esse lugar, para esse buraco, para esse esquife, essa morte espiritual. São tantas más notícias que querem roubar a nossa fé. São tantas más notícias que querem roubar a nossa alegria, a nossa esperança. Fulano morreu, ciclano morreu do quê? Você escuta tanta coisa ruim que a sua fé fica abalada, você fica morno. E o Senhor disse que morno Ele vomita. Ele não te quer morno, sabia? Um dia Jesus preparou uma ceia
maravilhosa e convidou um monte de gente. E cada um deu a sua desculpa. E ninguém se propôs a ir. Fiquei muito feliz que quando enviei o convite para a Tânia, ela falou, conta comigo. Nossa, uma eu já tenho. As minhas irmãs aqui sabem que não é fácil, irmãs. O espírito que luta contra é muito grande. E ele fez essa ceia com tanto amor, porque, olha, eu vou contar para vocês. A gente colocou o papel de parede. A gente colocou o espelho quase caiu, ficou torto, se arrumou. Fizemos tanta coisa para essa noite. A gente conseguiu, nós ganhamos aquele mural de bambu. Hoje, uma irmã foi buscar o jarro de barro, tudo que eu estava imaginando, tudo que eu estava querendo. Chegou, mas foi difícil, a gente lavou a igreja, cansamos. Foi feito presentinho para você. Imagina o que Jesus preparou naquela ceia, o que ele estava querendo dar para as pessoas. Ele sabia que as pessoas precisavam receber, por isso ele preparou algo para dar para elas. Porque se nós não recebemos o que Deus tem para nós, a gente não sobrevive. Diga isso, eu não sobrevivo sem as coisas que o Senhor quer dar para mim. Eu não sobrevivo. Humanamente ninguém sobrevive. E quando ele viu que ninguém ia à ceia, ele abriu para aqueles que queriam ir. E chegou lá, um de muleta, um todo sujo, uma lambeta, mas encheu aquele lugar. E cearam com o Senhor. Eles receberam. Eles receberam. Mas o pior de tudo que eu quero dizer para vocês é que a desculpa que cada um deu, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, Deus não aceitou como desculpa. O reino de Deus é mais sério do que nós podemos imaginar. Por isso que eu chamei algumas irmãs que puderam, no caso, nem todo mundo pode. Vamos limpar esse chão, vamos passar um pincelzinho onde não tem tinta. Se vocês olharem, nós retocamos, tomara que ninguém perceba. Mas ele estava cheio de buraquinho. A gente pôs cheirinho. Uma trouxe o tapete, fez mais uma almofada. Outra fez enfeite, pôs cheirinho. Arrumamos o cantinho da intimidade, a cadeira de você e Deus. Um lugarzinho da comunhão. Colocamos um quadrinho de coração. Mas Deus tem muito além disso. Entenda que nessa noite você está recebendo o que você precisa. Posicione-se. Ajoelhe-se, porque de joelho é melhor. Leia a palavra do Senhor. Busque o que Ele tem para você. Não entregue para Ele. Eu já disse isso. Torta de morango, se Ele gosta de torta de limão. Porque no dia final você vai falar, Senhor, mas eu te dei tantas tortas. Ele disse, mas não era daquele sabor que eu queria. Você não me consultou. Houve um domingo, houve uma ceia. Desculpa, irmã Marisa. O último culto do irmão Rubens. Depois o Senhor o recolheu para si. Não é verdade? Ninguém sabe. Eu estou aqui agora. Você está aqui agora. A palavra é posicione-se. Eu vou colocar a cena. Eu quero que você se sinta no lugar. Pode apagar a luz e colocar a cena que nós descrevemos essa noite. Não chores.
Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Lucas 7. Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Então esse é o momento de posicionamento. Nós vamos colocar uma música. E se você quiser se posicionar e adorar e receber o que Deus tem para você nessa noite, durante a música você pode vir nesse lugar limpinho, preparado para você se derramar